Então, boa noite, pessoal. A gente vai falar hoje um pouquinho, uma discussão de caso sobre drogas de abuso. A gente vai discutir 3 casos, tá? E aí, ao longo da apresentação, vão ter algumas perguntinhas para a gente interagir e explicar por que é certo ou errado. Então, primeiro caso. Paciente, relato do socorrista do SAMU. Paciente RS, masculino, 28 anos. Fomos acionados por amigos do paciente. Chegamos ao local, um famoso clube da cidade, e o paciente estava sentado do lado de fora, desacompanhado. Estava agitado e havia vomitado um pouco. Durante o transporte apresentou agitação importante, precisando de contenção mecânica. O exame físico desse paciente: Glasgow 10, uma PA de 170 a 100, uma frequência cardíaca de 135, temperatura de 38,4, pupilas midriáticas, trêmulo e agitado. Então, pelas circunstâncias da exposição e as manifestações clínicas do paciente, estamos diante de uma intoxicação, e aí respostas lá no carro. Pode trocar lá, Mari. Só iniciar aqui, tá, gente? Vamos lá. Então, a mesma pergunta que o Francesco já fez, né? Bom, quem respondeu ali etanol e cocaína é a resposta certa. Agora a gente vai discutir um pouquinho por que essa é a resposta e não as outras. Então, é uma intoxicação mista de etanol e cocaína, e aí a gente tinha lá as opções: isolada por etanol. É falso. Por quê? O etanol, ele é uma droga depressora do sistema nervoso. Então, o paciente iria apresentar euforia, desinibição, comportamentos agressivos, náusea e vômito, uma hipoglicemia. A gente não tinha o resultado lá da glicemia, mas provavelmente não estaria hipoglicêmico esse paciente. Hipotensão, e aí a gente viu lá no exame físico do SAMU que ele estava hipertenso e em coordenação motora. Outra opção que a gente tinha lá é a intoxicação isolada por GHB, que é o ácido gama-hidroxibutírico, o famoso Boa Noite Cinderela. Também não é porque o GHB também é uma droga depressora do sistema nervoso. Então, os sinais e sintomas desse paciente seriam semelhantes a uma intoxicação alcoólica. Intoxicação mista de etanol e cocaína é a nossa opção verdadeira. O contexto da exposição e as manifestações clínicas do paciente, a hipertensão, hipertermia, taquicardia, imidrese, falariam a favor dessa intoxicação. A confirmação poderia ser feita com um TDA, uma triagem de drogas de abuso. E aí a última opção que a gente tinha lá eram os inibidores da colinesterase, que também era falso. Os inibidores da colinesterase, como o próprio nome já diz, né, eles inibem a enzima acetilcolinesterase. E aí, se a gente voltar lá na nossa aula de síndromes tóxicas, a gente pode lembrar que os inibidores da acetilcolinesterase, o que eles causam? A síndrome molhada, que é a síndrome colinérgica. Hipersecreção, vômito, diarreia, sudorese generalizada, broncorreia e cialorreia, além de palidez, miose, tremores, bradicardia. Então, coisas que esse nosso paciente não apresentava. E aí uma coisa também que a gente tem que ficar atento nessa intoxicação mista de etanol e cocaína é a formação do coquetileno. A ingestão concomitante dessas duas substâncias forma o coquetileno, que é um produto da metabolização do etanol e da cocaína. Esse metabólito ele tem uma ação farmacológica semelhante à da cocaína e uma meia-vida 3 vezes maior e um potencial cardiotoxicidade também maior. Na admissão na emergência desse paciente, contido mecanicamente, com rebaixamento do nível de consciência, uma fala confusa, apresenta crise convulsiva breve, realizado ECG e iniciada a hidratação.
foram solicitados os exames hemograma, ureia, creatinina, TGO e TGP, eletrólitos, CPK e CKMB, glicemia e gasometria arterial. Esse hospital que o paciente estava sendo atendido não tinha triagem de drogas de abuso. E aí, isso é um ponto para a gente discutir. A ausência da TDA no hospital, ela é um problema? Então, o TDA não é mandatório e também não deve ser impeditivo, tá? Ele é um facilitador, já que ele dá uma ideia das substâncias usadas pelo paciente, que o paciente poderia ter usado. Ele não faz testagem de uma grande quantidade de substâncias, mas pelo resultado a gente poderia ter uma ideia do que esse paciente poderia ter usado e fazer um melhor encaminhamento do diagnóstico e tratamento. A ausência do TDA, ela, claro, exige um maior cuidado de quem está realizando o atendimento, tentando elucidar melhor essa história da exposição e tendo um cuidado na terapêutica utilizada. Se a gente lembrar lá da palestra da doutora Adriana, algumas drogas são efetivas, você não pode usar determinados fármacos, né, para tratamento. Então, quando a gente não tem o TDA que poderia auxiliar nesse diagnóstico, a gente tem que ter uma maior atenção para esses fármacos e essas substâncias. Então, o exame físico desse paciente, quando ele chegou na emergência, um Glasgow de 7,8, uma PA de 175/100, uma frequência cardíaca de 150, a temperatura 39, então ele já estava uma temperatura um pouquinho maior, uma frequência cardíaca maior, as pupilas ainda midriáticas, pálido e sudorento. O eletrocardiograma da admissão do paciente evidenciou um ataque cardíaco ventricular com QRS alargado. E aí, como não há certeza das substâncias ingeridas ou da via de exposição, é recomendada a realização de lavagem gástrica e a administração de carvão ativado. Verdadeiro ou falso? Vamos lá. Quem respondeu falso, acertou. Vamos para a explicação. A cocaína utilizada intranasal, intravenosa ou fumada, a gente não tem medidas que vão impedir a absorção dela. Vocês vão concordar comigo que cocaína fumada, cheirada ou injetada não tem necessidade de fazer lavagem gástrica porque ela não passa pelo estômago. E o etanol, ele é absorvido muito rápido, então também não faz sentido você fazer uma lavagem gástrica numa intoxicação por etanol. Você não ia tirar mais nada dessa substância, tá? Na cocaína cheirada via nasal, o que a gente pode fazer é verificar se tem resquícios da droga na mucosa nasal e fazer a retirada dessa substância. A única situação que a gente faria uma descontaminação gástrica é nos casos de body packers ou body stuffers, em que a lavagem gástrica é contraindicada, pois pode ter um rompimento desses pacotes, né, de droga ingeridos, mas o carvão ativado ele pode ser utilizado junto com o manitol, que vai acelerar o trânsito gastrointestinal. O carvão ativado absorve a droga, né, e o manitol evita a obstrução intestinal. Para a próxima pergunta. Como esse paciente estava apresentando um rebaixamento do nível de consciência, deve-se proceder com a intubação orotraqueal. Também verdadeiro ou falso?
Para quem respondeu falso, também resposta certa. Todo paciente com rebaixamento do nível de consciência, um Glasgow menor ou igual a 8, perde o reflexo de tosse e deve ser entubado para proteção de via aérea. Glasgow menor ou igual a 8 entuba paciente. Vamos lá. Próximo. O alargamento do complexo QRS ocorre pelo bloqueio dos canais de sódio da célula cardíaca. Verdadeiro ou falso? Quem respondeu verdadeiro, resposta certa. Então, o complexo QRS ele corresponde à fase de despolarização ventricular, quando a gente tem um aumento do potencial elétrico pela entrada dos íons sódio para o interior da célula. Esses canais bloqueados pela ação da cocaína dificulta a entrada dos íons sódio, levando ao alargamento desse complexo. A duração normal dele é de até 120 milissegundos. Qual que é o tratamento dessa condição? Bicarbonato de sódio. Próxima. A hidratação deste paciente com soro glicosado 5% é a melhor opção, verdadeiro ou falso? Falso. Por que é falso? Então, como a gente não tem certeza das substâncias envolvidas, a melhor opção para esse paciente é o soro fisiológico. Se a gente tivesse, por exemplo, o uso do êxtase junto, que tem um quadro semelhante, né, com o da cocaína, esse paciente poderia apresentar uma intoxicação hídrica e a água livre, que é o soro glicosado por 5%, poderia diminuir ainda mais a natremia desse paciente, levando a um caso de edema cerebral. Mais uma, o controle de convulsões, hipertensão e hipertermia é realizado com a administração de benzodiazepínicos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Os quadros adrenérgicos leves e moderados são tratados com benzodiazepínicos. A gente sempre escolhe o diazepam. A hipertensão geralmente ela é passageira e responde à sedação. O controle da agitação reflete também no controle da hipertermia desse paciente. Ainda as medidas físicas de resfriamento também podem ser indicadas para o controle dessa hipertermia, que é a remoção de vestes, borrifando a pele com água e colocando um ventilador no local. Todo esse quadro do paciente, hipertensão, hipertermia, é tudo tratado com benzodiazepínicos. Se essa hipertensão for não responsiva aos benzodiazepínicos, ela pode ser tratada com nitroprusiato, fentolamina, caso não tenha resposta ao nitroprusiato, ou nitroglicerina em pacientes com doença da artéria coronariana ou parada cardíaca congestiva. O uso de beta-bloqueadores nas intoxicações por cocaína é totalmente contraindicado, porque ele pode criar uma estimulação alfa-adrenérgica associada à vasoconstrição coronariana e isquemia de órgãos-alvos.
E aí a última questão desse caso, os pacientes gravemente intoxicados por cocaína raramente vão a óbito e a intoxicação é revertida em poucas horas. Também é falso. A principal causa de óbito nesses pacientes são arritmias fatais, estado epilético, hemorragia intracraniana ou hipertermia. As intoxicações, elas são, né, dependendo da quantidade usada, são leves, sim, mas para esse paciente, por exemplo, a intoxicação dele, ele teve um rebaixamento de nível de consciência importante, teve um alargamento de complexo QRS, estava com uma hipertermia importante, então é um quadro que tem que ficar atento. E aí, o desfecho desse paciente. Ele teve uma leve elevação de CPK, 3 vezes o limite superior da normalidade, e aí o que pode explicar essa elevação de CPK? A hipertermia, a agitação, o tremor e o episódio de crise convulsiva. O tratamento suportivo inicial de forma adequada, associado com uma hidratação vigorosa do paciente durante o período que ele permaneceu em observação, contribuiu para a diminuição da CPK e prevenção de uma possível injúria renal. Então, após as medidas de suporte, hidratação adequada e tratamento dos sintomas, esse paciente recebeu alta 48 horas após a entrada no hospital, completamente assintomático. E aí, só para relembrar a aula da doutora Adriana, o mecanismo de ação da cocaína. Ela é um estimulante do sistema nervoso central e promove a atividade dela, bloqueando a recaptação e estimulando a liberação dos neurotransmissores noradrenalina, adrenalina, dopamina e acetilcolina na fenda sináptica, levando ao aumento dessas catecolaminas na sinapse adrenérgica. Essa hiperestimulação e aumento da atividade simpática é o que leva à alucinação, convulsão, hipertermia e agitação. A cocaína age também, como a gente já viu lá nas questões anteriores, bloqueando os canais de sódio, o que leva a alterações cardíacas. Agora passamos para o caso número 2. Boa noite a todos. Eu vou falar um pouquinho então sobre vou apresentar para vocês o caso 2. É de uma paciente feminina de 17 anos. Ela deu entrada então no hospital com vaso 10 e midiática. E a história contada pelos amigos dela então é que ela estava em uma festa e ela evoluiu para agitação, confusão mental e rebaixamento do nível de consciência. E até então não houve nenhum relato de uso de drogas. Ao exame físico, então, dos sinais vitais dela apresentou uma pressão arterial de 14/10, a frequência cardíaca de 115 batimentos por minuto e uma temperatura de 34 graus. Além disso, ela evoluiu para Glasgow 3, ela continuava midiática e teve uma diurese de 3.000 ml desde o primeiro atendimento. Então, a gente vai para a nossa primeira perguntinha desse caso. Então, diante das circunstâncias da exposição dela e das manifestações clínicas, diante de qual intoxicação a gente estaria? Isso, para quem respondeu êxtase, está correta. O quadro clínico ele é sugestivo de uma intoxicação com êxtase. Embora, para confirmar se não tem uma intoxicação mista, a gente pode solicitar o TDA.
né? E a gente, nesse caso, ela é sugestiva de êxtase pelos seguintes fatos, né? A gente tem a paciente apresentando uma síndrome adrenérgica, né? Essa paciente apresenta agitação, confusão mental, seguida por hipertensão, né? Taquicardia e amidríase, né? Como foi relatado ali. E por se tratar de uma substância perturbadora do sistema nervoso central, conforme a doutora Adriana explicou na reunião passada, essas características estariam presentes na intoxicação. Além disso, um ponto muito importante que caracteriza essa intoxicação é a diurese excessiva, né? Que é uma indicação de uma hiponatremia secundária a uma ingesta excessiva de uma ingesta hídrica excessiva. Então, por isso que a gente tem um quadro clínico sugestivo por intoxicação com êxtase. Vamos para mais uma perguntinha. Então, diante dessa situação, né? Qual o primeiro passo seria proceder com uma hidratação vigorosa? Isso dali vai ser verdadeiro ou falso? Para quem respondeu falso, de parabéns. Diante de uma situação dessa, a gente deve proceder inicialmente com o suporte respiratório e a monitorização cardíaca, além da monitorização dos sinais vitais e da glicemia, minimizando o risco maior do paciente, né? A gente tem uma paciente que teve um rebaixamento do nível de consciência importante, então ela corre risco de ter broncoaspiração. Então, o primeiro passo é fornecer um suporte respiratório para essa paciente, né? Uma intubação. Sem contar que a hidratação poderia piorar, né, o quadro, né? Essa aqui a gente vai ter uma... Ah, é verdade. Meu Deus, me deu um spoiler. Foi mal. A gente tem mais uma questãozinha, essa daí não valeu, em relação à solicitação dos exames laboratoriais, se é importante atentar para a dosagem de eletrólitos. O Francesco já deu uma... Desculpa, gente. O Francesco já tinha dado também já tinha comentado sobre isso, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Isso daí eu acho que tá fácil. Desculpa. Imagina. Muito bem, olha só, todo mundo prestou atenção na reunião da doutora Adriana. Então, sim, gente, é verdadeiro, é muito importante prestar a dosagem dos eletrólitos, principalmente do sódio, pela questão que nem o Francesco tinha comentado e como a Mabel comentou ali, devido à encefalopatia hiponatrêmica que pode surgir, né, nos casos de intoxicação por êxtase, devido à intoxicação hídrica, né? O paciente faz a ingestão de muita água e pode levar esse quadro, né? A hiponatremia, ela pode lesar vários tecidos e o tecido cerebral é um deles, né? E a doutora Adriana tinha comentado, então, que nesses quadros é muito importante a encefalopatia hiponatrêmica, né? Ela é um quadro bem grave, bem importante nesses pacientes. E além disso, tem o potássio também, que deve ser atentado por conta da hipercalemia nos casos graves também. Mais uma questãozinha, então, antes da gente proceder, na intoxicação por MDMA, o uso de fumazenil é indicado para reverter o rebaixamento do nível de consciência. Verdadeiro ou falso?
É falso, pessoal. O fumazanil é um antagonista dos benzodiazepínicos. Portanto, ele vai ser utilizado apenas em casos isolados de intoxicação por benzodiazepínicos, né? Ele não vai ser indicado para intoxicações por MDMA. Inclusive, o seu uso pode acabar precipitando convulsões nos pacientes, né? Então, em intoxicações por MDMA, vai ser muito pelo contrário, vão ser indicados os benzodiazepínicos, né, para minimizar o esforço em casos de hipertermia do paciente. Então, continuando, a irmã da paciente, né, chegou depois no hospital e confirmou que a paciente fez uso de êxtase. E essa paciente, então, como a gente tinha comentado, ela foi entubada, né, com ventilação mecânica e sedação, e ela foi transferida para a UTI. Os sinais dela vitais se tornaram estáveis, né? E a temperatura normal, mas ela seguiu com a diurese excessiva. E na tomografia não teve alterações, né? Aqui a gente tem os exames laboratoriais, então, dela, nesse primeiro dia. Ela tinha alguns exames ali citados normais. E aí, os exames relacionados aos exames de sangue, ela demonstrou a CPK e a LDH bem elevadas, né? E sódio de potássio normal, a glicemia bem elevada e a creatinina bem alterada, né? Esse CPK alterado, a gente pode relacionar ele com um indicativo de rabdomiólise, né? Porque ela está bem elevada, e a creatinina por um possível início, né, de lesão renal por conta dessa CPK. E aí, nesse slide, a gente pode ver a evolução da CPK, né? A gente vê que a paciente, a partir do primeiro dia, a CPK começa a elevar cada vez mais, né? E chega a um ponto que a gente tem ali um número bem grande, né, bem importante, um valor bem importante, e aí a gente se questiona em relação, será que é possível realizar a alcalinização urinária, né? E, na realidade, a resposta é que a alcalinização urinária, nesse caso, ela é bem controversa, né? Porque ela não apresenta muitas evidências de um benefício claro, né? Então, ela pode ter pode trazer alguns problemas ao paciente, né, como um risco de hipervolemia e de hipocalemia sintomática, então ela não é recomendada. Essa pergunta que apareceu agora a gente vai responder um pouquinho mais para frente, ali no chat. Então, pode agora, Cacá. Então, a hidratação da paciente não ajudaria a prevenir a lesão renal causada pela rabdomiólise. Verdadeiro ou falso? Será que a hidratação ajuda ou não? Ai, gente, pulou as perguntas, peraí. Não sei o que aconteceu agora. Esquece, não é essa a pergunta. Não sei o que aconteceu. A gente pode responder, querem tentar responder no chat? Verdadeiro ou falso? Isso, acho melhor, peraí. O que vocês acham? A hidratação ela vai ajudar esse paciente? Acho que a Amanda já mostrou um pouquinho só. Ai, não sei o que aconteceu aqui. Deixa eu tentar resolver a questão do carro. Pessoal, só coloca VUF ali no chat, o que vocês acham? A pergunta era se vocês acham que a hidratação não vai auxiliar a paciente nesse caso, né? Não vai auxiliar, não vai ajudar a prevenir a lesão renal causada pela rabdomiólise. Acho que a maioria tá achando que é falso. Uhum. Então, vamos lá.
Então, sim, né? Quem botou falso tá certo. A rabdomiólise, ela é caracterizada, então, por uma lesão muscular, né? Que vai levar à liberação do conteúdo intracelular das células musculares para o sangue, por fim, vai acabar sobrecarregando os rins, né? Causando uma mioglobinuria. E sim, então, essa sobrecarga vai acabar levando à insuficiência renal aguda. Então, realizar a hidratação do paciente com um soro fisiológico de 0,9% é sim um auxílio, né, já que a hidratação ela vai aumentar a velocidade de eliminação renal desses eletrólitos, das enzimas e todos esses outros produtos que foram liberados pela célula do músculo lesionado. Então quem botou falso, parabéns. A gente vai para a próxima. Então, a paciente no dia 9, ela teve uma melhora progressiva, né? E no dia 10 ela teve uma boa evolução clínica, foi estubada, estava hemodinamicamente estável, ela viu uma virose em grande quantidade, mas ela estava lúcida, orientada e comunicativa, então ela recebeu alta. A gente também trouxe alguns exames laboratoriais dela finais, né? Aqui do dia 9 do dia 10, só para demonstrar que os leucócitos ela ainda estava com um pouco de leucocitose no dia 10, mas a ureia dela estava normal, o sódio estava normal também, o potássio entre o dia 9 e o dia 10 ele estava voltando à normalidade, né? Ela estava com uma hipercalemia, mas já no dia 10 ele já corrigiu, estava em processo de correção. E a gente tem a CK ali voltando, tentando voltar à normalidade, já que ela teve uma provavelmente teve uma rabdomiólise bem importante, né? Então a gente tem os números retornando à normalidade. Só aqui, desculpa o erro, mas tá trocado, tá? O 9.590 é do D9 e o 273 é do D10, tá? Mostrando a queda progressiva da CPK, tá? Isso, a gente teve um errinho básico ali, mas tá mostrando que ela vai reduzir aos poucos, ela não vai voltar à normalidade totalmente agora, né? Mas que aos pouquinhos ela vai voltando à normalidade. E aí, por fim, como o Francisco tinha comentado, e eu também falei que é importante o uso dessa triagem, eu trouxe um pouquinho sobre ela, para quem não conhece, né, e para quem não sabe o princípio do método. Então, a triagem de drogas de abuso ela é um teste monocromatográfico. Ele é baseado na especificidade das reações antígeno-anticorpo, né? As reações imunoquímicas de antígeno e anticorpo. Ele é um teste bem fácil e rápido de ser realizado, né? E ele vai utilizar a urina como amostra. A gente tem em Santa Catarina, né? No quesito rede pública, né? No quesito rede pública, a gente vai ter disponível esse TDA apenas no hospital universitário. Existem diversos tipos de kits, cada um desses kits vai apresentar uma gama de substâncias, né? Não vai ser possível citar todos, mas cada kit ele vai apresentar um grupo de substâncias que pode ser detectada. E no HU a gente tem um kit que utiliza, ou o kit que é utilizado, ele vai detectar essas substâncias que a gente mostra aqui no slide, né? Os antidepressivos tricíclicos, anfetamina, barbitúricos, benzodiazepínicos e todas essas opções, né? Os resultados eles vão ser obtidos de acordo com o tempo, né? Para obter o resultado vai depender da substância, né? Mas, por exemplo, ali no caso do MDMA, a gente tem um resultado por volta de 3 horas após o teste e é um resultado qualitativo, né? A gente vai ter negativo ou positivo. A gente não vai ter o resultado quantitativo. E em relação ao princípio do método. Bom, ele é um imunoensaio por competição, ou seja, a droga ou um metabólito, né, da droga, substâncias que estão presentes na urina, elas vão competir com a droga que está presente na fita do teste, né, na fita que fica dentro desse dispositivo que está ali na foto. Né? E ela vai disputar, né, vai competir por um anticorpo que tem uma coloração. Ele está conjugado com uma coloração. Então, o que acontece? Quando tem a droga na urina,
esse anticorpo, só antes de começar a explicar, esse anticorpo ele vai ficar nessa, não sei se tu consegue mostrar, Mabel, nessa primeira almofadinha que tem as gotinhas aqui. Esse anticorpo ele vai ficar nessa almofadinha, onde vai ser colocada a urina, né? E a membrana, onde tem as substâncias, vão ficar em cada nome desses medicamentos, vai ter essa substância já ali. Caso a urina não tenha a droga, né, caso o paciente, essa amostra do paciente não tenha a droga, a hora que a urina passar junto com o anticorpo, né, que estava ali, vai junto, ela vai se ligar à tirinha, né, ao teste, e não à urina, porque não tem substância na urina. E aí, então, esse teste vai ser negativo, porque o anticorpo se ligou à fitinha e não à urina, à substância na urina. Caso o paciente tenha a substância na urina, o que acontece? Na hora que pingar a urina nessa almofadinha inicial, o anticorpo com a cor vai se ligar à droga que está na urina. E aí não vai ter a formação da fitinha colorida na substância. E aí a gente vai saber qual é a substância, certo? Porque aí, em vez de grudar na substância na fitinha, o anticorpo vai ligar na substância que está na urina. E aí essa fitinha vai ficar sem cor. Então, quando a fitinha está sem cor, é positiva. E aí a gente tem a fitinha controle lá em cima, não sei se vocês conseguem ver, tem um Czinho. E aí essa fitinha controle, ela tem que estar sempre pintada, ela tem que estar sempre pintada para mostrar que o teste foi feito apropriadamente, correto, né, da forma correta e que não teve nenhum erro durante a execução. É um pouco complexo, mas ele é muito eficaz para a triagem das drogas de abuso, né, em geral. Agora a gente faz o caso 3. Então, no caso 3, como sendo o último caso, a gente pensou em colocar o que mais aparece nas emergências, né? Que são as ingestas múltiplas, né? Ou então o caso que o paciente chega e a gente não tem noção nenhuma do que está acontecendo, né? Então, aqui o caso deles é uma paciente feminina de 16 anos, que ela deu entrada já em parada cardiorrespiratória. E pelo relato breve do SAMU ali no primeiro atendimento, ela estava numa festa na noite anterior, foi encontrada já desacordada no quarto de motel, e havia um relato de diversas drogas e foi medida bebida alcoólica em quantidade indeterminada, tá? Então, assim, qual é o próximo passo nesse atendimento, né? Pensando que a paciente já chegou em parada, a gente não sabe praticamente nada da história. Então, assim, quais seriam as alternativas? Conversar com o socorrista para tentar saber quais foram as drogas utilizadas, iniciar a reanimação, intubação orotraqueal e reposição de fluidos, ligar para o Centro de Informação e Assistência Toxicológica mais próxima e pedir exame laboratoriais. Como deu erro ali no carro, e essa foi a questão que apareceu, eu vou pedir para vocês responderem no chat qual que vocês acham que é a resposta correta, tá? Vou dar uma olhadinha ali. A, B, C ou D? Aí a próxima questão já volta para o Calu, tá? Acho que a maioria acha que a resposta correta é a letra B, né? Então, vocês estão corretos. A letra B, nesse momento, é o mais importante, tá? Que é iniciar a reanimação, intubação orotraqueal e reposição de fluidos, que é o suporte básico de vida, né? O que está ameaçando a vida dessa paciente agora é justamente a parada. Então, a gente tem que tentar reverter a parada cardiorrespiratória. Todos os restos dos procedimentos serão tomados depois, né? Então, no primeiro atendimento, só para lembrar vocês que a gente vai tratando o que vai aparecendo, né? Isso aqui é o mais importante nesse momento. Só para vocês saberem, então, o ritmo de parada foi em assistolia, a reanimação durou 9 minutos e foram utilizadas 2 ampolas de adrenalina e 250 ml de manitol. Lembrando que a assistolia é um ritmo não chocável, então a gente tem que tentar descobrir o que está causando isso, que pode ser uma gama gigante, né? Só nessa paciente a gente pode pensar que pode ser tanto por causa da intoxicação, pode ser uma acidose metabólica, o paciente pode ter tido um tromboembolismo pulmonar. São tantas coisas que podem estar acontecendo aqui que a gente nem tem como
não sabia por onde começar, assim, né? Então, o exame físico, depois de revertida a parada dessa paciente, ela estava com uma PA de 96/57, uma frequência cardíaca de 88, uma frequência respiratória de 15. Ela, então, foi internada na UTI, já em intubação orotraqueal e ventilação mecânica, né, que foi o que foi feito no primeiro atendimento. Não teve necessidade de sedação para manter a intubação, porque a paciente estava extremamente rebaixada, ela permanecia em Glasgow 3, né, foi no Glasgow 3, tinha midríase fixa, mas ela permanecia com reflexos de trunco e estava com uma boa diurese, tá? Agora, qual é o próximo passo, né? A gente, então, estabilizou a paciente, botou ela no local onde ela teria o melhor suporte. Agora, a gente tem que pensar nos próximos passos da conduta para abrir diagnósticos diferenciais e poder pensar o que está causando esse quadro nessa paciente, né? Então, as alternativas ali são solicitar exames laboratoriais, eletrocardiograma, exames de imagem e triagem de drogas de abuso, manter hidratação endovenosa, evitar o uso de beta-bloqueadores e neurolépticos, ou tentar elucidar melhor a história. Essa eu vou lá no KU, tá? Que vai ser a próxima. Pode responder lá, tá, pessoal? Qual que vai ser a melhor conduta depois de estabilizada a paciente? Vamos lá. Então, a maioria das pessoas botou a letra né? O triângulo, né? O vermelho, tá? Então, vamos lá. Nesse caso, todas essas medidas são importantes, tá? Vou voltar só um pouquinho para a gente saber o que está acontecendo aqui. A gente não, nesse caso, a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo nesse momento para tentar saber o que está acontecendo, tá? Então, solicitar os exames laboratoriais é de extrema importância para saber qual é o quadro clínico dessa paciente, né? Pensando na intoxicação aqui, esses exames laboratoriais, eles devem pegar... vamos pensar nas principais drogas, né? A função renal é extremamente importante, eu acho que para a maioria das drogas de abuso, né? A função renal, na maioria das vezes, é bem comprometida por todo o quadro clínico, tanto pela rabdomiólise causada, quanto pela hipertermia, né? A função hepática é bem importante, porque a maioria desses, até isso inclui a renal também, esses compostos acabam sendo metabolizados e excretados por essas duas vias e podem causar metabólicos tóxicos e causar mais lesão, né? A gente tem que pensar nos eletrólitos, né? Sódio, potássio, né? Principalmente pensando numa intoxicação, por exemplo, do MDMA, o êxtase, né? Que vai causar alteração importante nesses eletrólitos. Deixa eu pensar, hemograma a gente sempre pede, parcial de urina também, né, por uma questão de que é importante. CPK, CKMB, troponina, pensando, né, a troponina pensando principalmente na questão da intoxicação pela cocaína, talvez uma isquemia miocárdica, né, a CPK e a CKMB pensando na rabdomiólise, tá? Eu acho que exame laboratorial seriam esses por enquanto. E com certeza uma gaso arterial, já que a paciente está muito rebaixada. A gente tem que saber, vai que ela está acidótica, existem algumas medidas que podem ser tomadas nesses casos também, tá? O eletrocardiograma, né, pensando numa isquemia, pensando em alteração de complexo QRS, de intervalo QT, né? Tudo isso, pensando em arritmias, que isso tudo pode ser causado pelas intoxicações, pensando principalmente na cocaína, né? Pensando na bloqueio, nos canais de sódio, que podem causar as arritmias, né? Que o Francisco já falou, já explicou. Exames de imagem, uma paciente de 16 anos que chega no Glasgow 3, assim, na emergência, que não é revertido depois do tratamento inicial, a gente sempre pede um exame, pelo menos uma tomo de crânio, para ver, às vezes ela pode ter caído, ela pode ter batido a cabeça, a própria droga pode causar lesão, a gente já viu, né? A Carol explicou, o edema cerebral que pode ser causado, né, pela intoxicação com êxtase, então a gente tem que saber o que está acontecendo, pode causar AVC também, né, pode causar sangramento cerebral por causa da cocaína, né, como a paciente fica muito agitada, isso tudo pode ser precipitado. Aqui pode também ser pedido o raio-x de tórax para diagnóstico diferencial, tá? E a triagem de drogas de abuso, nesse caso aqui,
pode ser pedido, né? Como a gente falou, não está disponível em todos os lugares, mas ele iria auxiliar na conduta, tá? Manter o paciente em hidratação endovenosa, a gente já sabe que a maioria dessas drogas acabam causando a rabdomiólise. É uma hidratação com soro fisiológico ou com Ringer. De novo, aqui a gente não usa soro glicosado. Soro glicosado é a mesma coisa que dar água pura para o paciente, o soro ácido glicosado é 5%. Então, se a gente pensar em êxtase, isso tudo pode piorar bastante o quadro clínico, tá? Evitar o uso de beta-bloqueador e neurolético, que como o Francesco já explicou, esses compostos eles são contraindicados na intoxicação por cocaína. Como a gente não sabe o que essa paciente tomou, a gente tem que tentar prevenir qualquer tipo de ingesta, né? Então a gente não vai dar esses tipos de medicamento, porque pode piorar o quadro clínico da paciente, pode causar aí uma isquemia, né? Então a gente não vai colocar isso, né? Causar síndromes epiléticas e tudo mais. E tentar elucidar melhor a história, né? A paciente foi encontrada sozinha, desacordada, né? Então, acho que isso também é bem importante, né? Bom, aqui estão os exames dessa paciente. Lembrando que isso aqui não é da paciente, tá? É só para demonstrar, tá? Nossa paciente hipotética aqui. Ela estava com um ataque sinusal, então ela não tinha prolongamento, né? Não tinha como prolongamento de intervalo QRS, QT, nada disso. Ela não tinha arritmia, ela estava com ritmo sinusal, ela não tinha supra, então ela não estava com um infarto, né? Isso é muito bom, mas ela estava taquicárdica, o que pode lembrar vários tipos de intoxicação, né? E a tomo de crânio, ela tinha uma redução da definição dos sulcos, ou seja, essa paciente estava com edema cerebral. Então, a gente pode ligar a lanterninha, então, êxtase, né, que pode causar esse tipo de quadro clínico, tá? O laboratório, então, dessa paciente aqui, existem várias alterações que não são tanto pensando na intoxicação. Ela estava com uma leucocitose, ela tinha HbA1c bem elevado, uma plaquetose também, tá? Então, leucócitos aumentados e tinha desvio, a gente pode pensar que ela tinha uma infecção prévia, mas que, né, que pode estar colaborando com o quadro clínico agora, mas eu acho que não é o principal, né, o foco, tá? Ela está com uma ureia de 76, uma creatinina de 2,1. O valor de referência aqui da creatina para mulher é 1, então está bem aumentada essa paciente, ela está com uma lesão renal. Não tem como saber se ela tinha essa lesão previamente ou se é uma lesão instituída agora, mas o que importa é que ela está com uma lesão renal. Sódio e potássio estão dentro da normalidade ainda. A glicemia tá alta, mas tá boa, a CPK tá dentro da normalidade, TGO-TGP tá alterado, né, acho que de 2 a 3 vezes o limite, acima do limite superior da normalidade, né, pensando numa lesão hepática, a amilase tá aumentada também, pensando em alguma disfunção de pâncreas, né, mais aguda, a lipase tá normal, bilirrubinas normal, e o TAP e a RNA que é mais pensando na função hepática, que como estão normais, a gente pensa que a função hepática não tá alterada ainda. A gasoarterial é que chama bastante atenção, a gente vê que essa paciente está extremamente acidótica, né? Ela está com BZ de 11 de 11, na verdade já está compensada, ela tinha uma acidose metabólica que foi compensada provavelmente com uma alcalose respiratória, né? Ela tem uma PCO2 de 24 e uma PO2 de 113, mas tem também bicarbonato consumido, então aqui ela está compensando, mas ela, né, tá sofrendo ainda com esse quadro. E o parcial de urina, como a gente já tinha visto que ela estava com uma leucocitose lá em cima, né, ela estava com bastante leucócito na urina e também estava com bacteriúria, então ela tinha aqui provavelmente uma infecção urinária, também que a gente tem que pensar em tratar com o tempo. Tá? A triagem de drogas de abuso, então, veio isso aí, né? Veio com anfetamina, cocaína, êxtase e metanfetamina. Provavelmente, então, que essa paciente usou muitos tipos de droga. Tá, lembrando que a triagem ela não é quantitativa, ela é qualitativa. A gente não tem como saber quanto que foi usado de cada um desses compostos. Mas também, por exemplo, né, as anfetaminas, o êxtase, elas têm uma absorção errática. Então, mesmo consumindo pouco, pode ter altos valores séricos, e isso não interferia muito, tá? Como a gente já sabe, todos esses compostos são estimuladores do sistema nervoso central. Eles agem, né, de forma parecida, cada um com sua particularidade, mas a maioria deles, elas causam uma liberação aumentada dos neurotransmissores na fenda sináptica, uma diminuição da reabsorção deles, causando um efeito, né, como eu vou dizer, um efeito excitatório grande, né, também causa a liberação de catecolaminas periféricas, a cocaína vai causar, como o Francesco já falou,
né, a inibição dos canais de sódio, que podem causar problemas miocárdicos, né, que é também relacionado aos efeitos anestésicos dessa droga. O êxtase causando a secreção inapropriada do hormônio antinatriurético, causando, né, e também a intoxicação hídrica, né, e isso tudo, então, elas vão causar efeitos parecidos, que vai ser a euforia, a agitação, a hipertermia, a hipertensão, né, a taquicardia, em alguns casos mais grave, uma hipertensão e uma hipertermia que não conseguem ser revertidas com o uso de benzodiazepínico, né, isso tudo causando um quadro de rabdomiólise grande, né, extenso. Elas também podem causar, principalmente no caso de óbito, né, tanto as isquemias, as crises epilépticas, os estados mal-convulsivos, né, também tem a questão da insuficiência renal, lesão hepática, isso tudo vai causar pode causar bastante quadro clínico lá na frente, né? Bom, a gente teria várias coisas para orientar para essa paciente, né? Não teria antídoto específico, porque essas drogas elas não possuem antídoto, seria só o tratamento sintomático, suportivo, tá? Mas a gente poderia ter orientado a hidratação, né? A questão da rabdomiólise, que poderia vir a acontecer e tudo mais. Só que, infelizmente, essa paciente já no outro dia teve uma nova parada e ela evoluiu para óbito, tá? Então, a gente não teve muito o que orientar. Chamando a atenção nesse caso que geralmente as ingestas múltiplas, né, de drogas são quadros geralmente mais graves, que tem que tomar mais atenção, né, que eles têm mais chance de evoluir com um desfecho ruim, né, no caso dela, como no caso dela, o óbito, tá? Aí agora, para relembrar, fazer um compilado final, tá? A gente vai ter uma sequência de verdadeiros ou falsos, com algumas perguntinhas, tá? Então vamos lá. Também vão ser respondidas no Kahoot, tá? Verdadeiro ou falso? Nas intoxicações por cocaína, o óbito é causado principalmente pela arritmia, estado epilético, hipertermia ou hemorragia intracraniana? Opa! Vamos lá. Podem responder, quem quiser, né? Bom, a maioria falou que é verdadeiro. Assim fica difícil, né? Porque fica dando spoiler, né? Mas realmente é verdadeiro. Como o Francesco já falou, o próprio quadro clínico, né, da intoxicação por cocaína, a questão da hipertensão, a questão da agitação, elas favorecem bastante a hipertermia e a hemorragia intracraniana, isso, né, podem causar o óbito com certeza, a questão de bloquear os canais de sódio, causando as arritmias, as disritmias, né, o estado epilético também é associado a toda essa questão da intoxicação. Verdadeiro ou falso, então, nas intoxicações por êxtase, pode ocorrer encefalopatia devido ao consumo excessivo da água. Vamos lá, não quero fazer mais rápido, o pessoal não vê as respostas. O que vocês acham? Eu acho que no Kahoot aparece essa pergunta. É verdade, eu vou fazer só. Agora acho que é só a série de perguntas, né? Muito bom, Carol. Fica mais fácil. Porque às vezes não vai dar muito rápido lá. Sim. Então tá, a maioria das pessoas achou que era verdadeiro e realmente é verdadeiro, tá? De novo, né? Ao consumo de êxtase pode causar intoxicação por água, no consumo excessivo e também pela síndrome da secreção inadequada do hormônio antinatriurético, e daí vai dar aquela encefalopatia que é característica desse tipo de intoxicação. A gente falou várias vezes durante a apresentação, mas só para relembrar, tá? A próxima pergunta, então, a melhor escolha nas intoxicações por drogas de abuso é, em sua maioria, o benzodiazepínico, não tendo dose máxima para sua utilização. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, tá? O benzodiazepínico, na maioria das drogas, é a principal escolha. Isso porque ele acaba não tendo efeitos
que vão prejudicar a intoxicação, então ele é a melhor escolha para tratar a hipertermia, para tratar a hipertensão, para tratar a agitação, né, que são efeitos bem comuns nas intoxicações por drogas de abuso. E se não reverter com benzodiazepínico, a gente pode tentar outro tipo de benzodiazepínico, geralmente se usa diazepam, mas pode usar também o midazolam. E se não reverter, daí a gente começa a pensar em outras escolhas, sempre lembrando em não usar, ou preferencialmente não usar, neurolépticos e, né, nesses casos de agitação, beta-bloqueador no caso de taquicardia, tá? Porque, né, na maioria das vezes a gente não sabe o que foi utilizado, e se foi utilizada a cocaína pode prejudicar bastante, né? Cocaína e crack pode prejudicar bastante o quadro clínico do paciente. Vamos lá. Próxima questão. A cocaína, assim como o etanol, leva à euforia, depressão respiratória, desinibição, hipoglicemia e hipotermia. Verdadeiro ou falso, pessoal? Tá certo, realmente é falso, tá? Os dois têm efeitos opostos, né? O etanol é um depressor do sistema nervoso central e a cocaína é um estimulante do sistema nervoso central. Então, eles não vão ter os mesmos sintomas. Realmente, a desinibição, a agitação, às vezes pode acontecer comum, mas a hipoglicemia é comum mais no etanol, e a hipotermia também. Já a cocaína, ela está mais associada à hipertermia, à hipertensão, né, à agitação, até alucinações, então isso acaba diferindo. Como, relembrando só o que o Francesco falou, o uso concomitante das duas drogas, né, podem causar a formação do coquetileno, que é um composto que tem os mesmos efeitos da cocaína, só que tem uma ação mais prolongada. Tá? Só para a gente lembrar isso, que pode ser prejudicar, né, a avaliação depois o paciente pode ficar mais tempo com os sintomas. Então, vamos lá, verdadeiro ou falso? Na maioria das intoxicações por droga de abuso, não existe antídoto específico. Verdadeiro ou falso? Então, essa resposta, realmente, quem todo mundo acertou é verdadeiro, né? Não tem antídoto específico, pelo menos para essas, né? A gente pode pensar no naloxone para os opioides, mas é uma das únicas que existe antídoto, então a maioria delas não tem. É tratamento sintomático esportivo mesmo, tá? E tratando o que for aparecendo da melhor forma possível e tentando não prejudicar, né? Como a própria doutora Adriana falou, é mais importante saber o que não fazer do que o que fazer. Às vezes o que fazer, antídoto, essas coisas acabam não tendo tanta significância nesse caso. A próxima. Um dos efeitos mais indesejáveis do êxtase é a hipertermia. Isso pode causar sobrecarga renal e insuficiência renal aguda. Verdadeiro ou falso? Bom, é verdadeiro, como a maioria das pessoas respondeu. Não só do êxtase, né, de outras drogas também, como as anfetaminas, né, a própria cocaína, o crack, a hipertermia está bastante ligada à rabdomiólise e tudo mais, a própria hipertermia, e isso causando sobrecarga renal e realmente insuficiência renal aguda. Por isso que é tão importante fazer a hidratação adequada nesses pacientes e ficar monitorando a função renal, diurese e tudo mais. A última pergunta, então, para finalizar, a hiponatremia é um dos achados na intoxicação por êxtase. A única medida que não deve ser realizada é a administração de diuréticos de alça, furosemida, oferta de água e administração de soro glicosado, correção com solução hipertônica de NaCl a 3% ou ministrar benzodiazepínico em caso de agitação, deveria estar ali, tá? Bom, todo mundo acertou que é ofertar água, né, e a administração de soro glicosado, tá? A furosemida pode até ser utilizado
Mas lembrando que ela acaba alterando eletrólitos também, então tem que ficar ligado ao potássio, acho principalmente. A correção hipertônica e os benzodiazepínicos acabam entrando no tratamento, né? Como a gente já falou, conforme foram aparecendo as situações, e a água oferece água tanto por via oral quanto na forma do soro glicosado, que é quem teve aula com o nosso professor de nefro sabe que oferecer água pura para o paciente pode piorar muito o quadro, ajudar na formação do edema cerebral e tudo mais. Isso pode causar até o óbito do paciente, né? Então era isso, pessoal. Para quem quiser saber quem é o pódio, é o Jéssica, eu não sei quem é, mas parabéns. Tá? Se alguém tiver alguma pergunta, não sei se a gente respondeu as perguntas aqui do chat. Tá, deixa eu ver aqui. O que é o Glasgow? Tá. O Glasgow é como foi respondido aqui, é uma escala neurológica, tá? Que vai indicar o nível de consciência de uma pessoa. Não sei se alguém quer explicar isso também, né? Fica à vontade, alguém da liga. Mas ela é dividida em 3 aspectos, né? Que é a resposta verbal, a resposta averbal, a abertura ocular e a resposta motora. Tá? Cada uma delas vai ter uma quantidade de pontuação e hoje em dia existe um Glasgow modificado que leva em conta a reação pupilar. Tá? Antigamente o menor Glasgow era o Glasgow 3, hoje em dia ele pode ser até o 1, né? Levando em conta a resposta pupilar. Tá? É muito utilizada nas emergências o Glasgow para nível de consciência. Tá? A gente sempre se atenta ao 8, né? É um ponto de corte entre o paciente muito crítico ou não tão grave. Vocês viram alguma outra pergunta? Não sei se respondi. Acho que tinha uma pergunta sobre se com o resultado dos eletrólitos, né, da paciente, no caso 2, estava indicada hidratação vigorosa. Aí a gente respondeu com a própria questãozinha, né, sobre que a gente fez verdadeiro ou falso, sobre hidratação para ajudar a prevenir a lesão renal. Uhum. Aí depois a gente recomenda com soro fisiológico a 0,9%, né? E a gente tinha uma pergunta se a gente vai enviar os slides dos casos de hoje, né, por e-mail. A gente vai enviar sim. A gente só não enviou antes para não dar spoiler, mas a gente vai enviar sim, tá? Se alguém tiver mais alguma pergunta ou quiser fazer algum comentário, fica à vontade. Então, acho que era isso, né? A gente, né, é sempre bom falar que a gente não tem o objetivo de finalizar o assunto, né? A gente só trouxe o que era mais comum, tá? Então, sempre vale a pena dar uma lidinha e tudo mais, né? Tentar, às vezes, aprofundar no que achou mais interessante. Se tiver alguma dúvida, pode nos contatar, né, Mabi? Por e-mail, lá pelo Instagram, a gente sempre está à disposição também para ajudar no que o pessoal precisar. Se a gente não souber, a gente encaminha para nossas coordenadoras, elas também ajudam. E só lembrando que a próxima reunião agora vai ser no dia 30. Deixa eu só confirmar se é realmente dia 30. 31. 31, isso, dia 31. E o tema da reunião vai ser intoxicação por agrotóxicos, tá? Então fiquem ligados aí, tá bom? A gente espera todos vocês na próxima reunião, é bem interessante. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal.